Então, para mim, é uma gratidão as portas terem sido abertas neste dia. Né? Vocês estão conseguindo me ouvir aí fora? Não precisa botar na lapela, nada? Eu acho que... Pena que também só me lembrei agora. Porque como eu fiquei preocupada que a minha voz é mais baixa. Bom, meus amigos, então, o tema dessa noite, ele tem muito a ver com uma mensagem que nós recebemos, esta casa recebeu, na assembleia do final do ano. Todo final de ano, a diretoria da casa convoca os trabalhadores e aqueles que querem também assistir a uma assembleia em que é tratado sobre um relatório final, o que aconteceu na casa. E muitas vezes nessas reuniões que tem um cunho tão importante, a equipe espiritual da casa também se faz presente, também nos dá um recado, nos traz uma mensagem, uma indicação. E no final do ano, então, um dos mentores da casa, que é o irmão Alex, ele é como se fosse um porta-voz, né? Ele vem em nome de uma equipe muito maior. Então, muitas vezes ele vem nos dar recado, vem puxar a orelha, mas sempre nesse intuito do bem, de que a gente cresça, né? E ele, na sua mensagem, veio falar da importância do bom ânimo, do cuidado com o contrário, que é o desânimo. E quando a gente propôs assim, de pensar, vamos começar a falar sobre o bom ânimo, sobre o desânimo, e quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, eu quase que trouxe aqui para vocês verem assim, eu tenho alguns livros em casa, assim, vou ver alguns livros que falem sobre desânimo, bom ânimo. Eu comecei, tem esse aqui, falando assim, com temas diretos, sobre alegria, sobre felicidade, sobre o ânimo. E eu fui pegando cada livro na mão que eu pegava, tinha o tema direto. Fora aqueles que trazem esse tema do bom ânimo, da alegria, em outras mensagens que não estão no título. Mas são muitos. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa ouvir sobre isso. Porque se a espiritualidade está trazendo tanto para nós a importância do bom ânimo, da alegria, o cuidado com o desânimo, é porque a gente tem que ouvir. Porque a gente tem que prestar atenção. Então, eu vou trazer aqui, essa é a mensagem, né, que foi transcrita da mensagem do irmão Alex, e eu assinalei alguns trechos que a gente vai conversar e trazer então ao bom ânimo, né? Ele, num dos momentos, após a sua saudação inicial, ele nos disse assim, há muito, queridos, que estamos no dia a dia convosco, na tentativa de que o desânimo não faça morada nestes tão caros corações. Cada um dentre vós é uma centelha, é uma luz que carrega em si os desígnios espíritas. Então aqui já no começo ele já vem nos dizer, primeiro, quem somos nós? Nós somos uma centelha divina. Uma vez eu vi uma fala, eu não consigo lembrar quem falou, mas numa dessas palestras que a gente tanto assiste, né? E dizia assim, como que a gente pode não acreditar na gente? Se nós somos filhos de Deus, a gente não acredita no Pai? Ele não é amor? Ele não nos criou com amor? Se nós somos filhos de Deus, nós temos valor. Nós temos que acreditar em nós. Ele acredita em nós. Então a gente tem que começar por aí. Nós temos essa centelha divina. Na pergunta do Livro dos Espíritos, eu acho que é 623, se eu não me engano, 621. O Kardec, em um determinado momento, pergunta assim, as leis divinas, porque todos nós estamos submetidos então a essas leis divinas, elas estão... Como é que a gente sabe? Como é que a gente se sente essa centelha divina? Aí diz que a lei divina, ela está em nossa consciência.
Todos nós nascemos com esse poder, esse potencial. Então já começa a dizer que a gente tem que acreditar no nosso potencial. Aí vocês vão me dizer, Ana Carla, mas é tão difícil hoje. Parece que o mundo está perdido. A gente tem visto tanta coisa, está tão difícil. As exigências são tantas. O nosso coração está tão apertado. E a gente vai dizer, a gente tem essa sensação, sim. Mas a gente também sabe que estamos caminhando. Outro dia éramos nós aqueles que só faziam o mal. Hoje a gente já está buscando bem. Então estes que hoje ainda estão presos ao mal, eles também vão crescer, eles também vão melhorar. Hoje, antigamente existiu o duelo. As pessoas poderiam, em nome de uma determinada honra, poderiam ir lá e se duelar. Hoje, ao menos enquanto lei social, a gente não aceita mais. Então está progredindo. Antigamente se dizia o quê? Em briga de marido e mulher, ninguém bota a colher, o homem pode matar passionalmente. Hoje se fala tanto de que somos todos iguais, temos todos direito, somos todos filhos deste mesmo pai e dentro de uma igualdade. Antes não era assim. Agora, a repercussão desse caso do animal que foi maltratado, do cão que foi maltratado. Quando que, alguns anos atrás, se pensaria nisso? Uma repercussão, cara, a gente tem que cuidar, que tem mídia, né? Tem gente que está querendo, a gente fala rider, né? Não sei, é surfar na onda, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Mas quando que, enquanto humanidade, a gente estava preocupado com isso? Antes, as crianças abandonadas na rua, por exemplo, Florianópolis tinha crianças abandonadas na rua. Hoje, a assistência social não permite. Ela vai atrás, ela busca. Infelizmente, a gente tem ainda os adultos em situação de rua, mas aqui já tem outras políticas. E em outros lugares também. Hoje a gente tem estatuto do menor, estatuto do idoso. Cuidado, pensa assim no meio ambiente. Então vejam como também tem coisas boas. Estamos evoluindo. É porque o mal, ele faz muito barulho. E a gente não acreditando nesse nosso poder, não acreditando nessa centelha divina que nós temos, a gente ainda prefere ouvir o mal. A gente ainda gosta de uma fofoca. A gente ainda gosta de ver um noticiário chocoso. A gente ainda se revolta. A gente ainda é rebelde. Mas é lógico que a gente ainda é assim, porque a gente está crescendo, a gente está progredindo. E nessa tocada a gente pode dizer assim, que Jesus nos traz no Evangelho que a felicidade não é deste mundo. Porque ele fala que meu reino não é deste mundo. Então, Ana Carla, tudo que estás falando não pode. Se Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, o que se quer dizer com isso? Que a verdadeira felicidade é estarmos em comunhão com o Pai. Essa é a verdadeira felicidade. Quando ele diz que a felicidade não é deste mundo, que o seu reino não é deste mundo, é isso que ele nos diz. Que a verdadeira felicidade, nós estaremos realmente felizes quando o bem tiver tomado o nosso coração, como alguns já o são. Então, por isso que a gente, nesse planeta de prova e expiação, a gente está em teste aqui, porque a gente precisa disso. Se a gente não tiver a prova, a gente não sai do lugar. A dor é tão difícil, mas é a dor que muitas vezes nos faz sair, impulsiona para frente. Nós temos essa tendência a nos acomodar. A gente tem uma tendência a não querer esforço. É uma tendência nossa. Então a gente tem que ter esse movimento, a gente vai procurar. Não é fácil, não é? Por isso que a gente não pode se sentir sozinhos. Uma palestra também que eu estava vendo, o Rossando Klinde, que falou assim, a gente se sente sozinho, né? Mas a gente tem um amigo tão poderoso que é Jesus. A gente esquece, ele nos disse. Jesus nos disse que
Ele estará conosco hoje e sempre. Então, a gente tem que acreditar nessa centelha, e essa felicidade verdadeira, ainda a gente está longe, mas isso não impede de nós termos as emoções. Então, nós também não podemos iludir em achar que eu preciso sempre só ter alegria, 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 alegria. Aí vem a decepção, vem a frustração, vem a fuga. Quantos de nós fogem das intempéries, quando acha que sempre tem que estar assim, ó. Eu tenho sempre que estar bem. Eu não posso ter uma caidinha que eu me desestruturo. Quanto de nós, nessa ilusão de que sempre vai estar linear o nosso sentimento, a nossa alegria, ela tem que sempre ser ali constante, fogem. A fuga nos vícios, na droga, a fuga em assistir uma série de televisão constantemente alienando-se do mundo. A gente às vezes pensa que é só no vício, naquilo que nos foge, como que nos tira a noção, como os entorpecentes, mas também há outros tipos de fuga. Aquela pessoa que não vai mais para casa, é aquela pessoa que fica só no celular, aquela pessoa que só fica vendo televisão, que se aliena, foge. Então a gente foge quando a gente vê que porque a gente não vai conseguir. Nós somos assim, ó. Tem momentos, tudo passa. Nessa mensagem que foi a Joana de Ângelo, né, que falou. Isso, foi isso. Que diz tudo passa. Então, tanto as coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. Aí o irmão Alex continua assim para nós. Somos espíritos errantes. Somos ainda filhos necessitados de ajuda. Somos como o pródigo, como aquela ovelha que se desgarrou. Então, como eu falei, nós somos necessitados de ajuda. Então, não se sintam só, procuremos ajuda. Essa ajuda, às vezes, a gente vai encontrar numa religião, a gente vai encontrar numa pessoa ao nosso lado, numa página que a gente lê, a gente vai buscar especialista, sim. A saúde mental é um outro ponto que a gente tem que cuidar. E qual é a velocidade que a nossa sociedade tem hoje? A gente está adoecendo mentalmente nesse sentido da gente não dar conta e começando a desacreditar na gente. Então, a fé, a esperança, ela é importante. E a gente tem que acreditar também naqueles que estão ao nosso lado, psicólogos, psiquiatras e tantos outros que podem nos ajudar. Então a gente não tem que dizer que a gente é fraco se a gente pede ajuda. A gente tem que pedir ajuda, assim como a gente deve ajudar também. Aí ele diz, nós já estamos no processo de arrependimento. Agora temos que fazer o quê? Aqui, fazer o refazimento. Como? Através dos ideais e dos ensinamentos cristãos. Então, na verdade, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. É seguir o Evangelho, é amar, é respeitar, é perdoar. Não é fácil, mas é assim que a gente consegue. E a gente tem que tentar. E não desanimar por a gente ainda errar tanto. Não desanimar por não ter conseguido ainda pouco. A gente já conseguiu outras coisas. Olhem vocês já não estão melhores do que foram ontem? Olhem vocês, tem que ter humildade, porque a gente tem muito que aprender ainda. A gente sabe que a gente tem muito que evoluir, muito que crescer, mas a gente tem que acreditar que já somos homens, mulheres, do bem. Aí ele continua dizendo, eu só estou pegando recortes, tá? Não nos esqueçamos daqueles que estiveram antes de nós, dos espíritos superiores, aqueles que já travaram também as suas lutas. Se eles estão hoje onde estão, no patamar de evolução que eles estão, eles também travaram as suas lutas. Somos espíritos na eternidade. Então nós não temos só essa vida, nós somos espíritos eternos. Então a gente vai conseguir, a gente vai crescer, nós vamos evoluir, assim como outros também vão.
Aí ele fala que aqueles que já compreenderam em si a necessidade da reforma íntima, que nós somos filhos de um Criador maior. Então, a importância da reforma íntima. Há uma pergunta que diz assim, como é que se reconhece um verdadeiro espírita? Se reconhece um verdadeiro espírita pela tentativa, né, por ele sempre estar constantemente fazendo o quê? A sua reforma íntima. Então, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que buscar essa reforma. Tem que buscar melhorar, porque senão também não adianta a gente ficar parado. Regredir a gente sabe que não vai, mas parado também não dá. E aí ele fala uma frase, gente, que eu vou tomar para mim assim, que é muito forte, que diz assim, ó: o desânimo, meus amigos, é um intruso que tenta sombrear a luz que já temos. O desânimo é um intruso que tenta sombrear a luz que já temos. Todos nós temos a luz. E o desânimo é essa pontinha pequenininha que acaba trazendo sombra. Tem uma passagem do Irmão X. O Irmão X, ele conta muitas histórias, assim, ele traz os ensinamentos muito através de histórias. E tem 2 histórias deles que falam desse ponto aqui agora. São muito parecidas, mas eu vou trazer as 2. Diz que existia um centro espírita em que estava trabalhando muito no bem, estava tendo muita atividade assistencial, e tinham trabalhadores assim muito bons, assim, muito dedicados, comprometidos com a assistência, com a causa espírita. E tinha um deles que era o coordenador. E ele tinha um bom ânimo, ele estava sempre ajustando. E a espiritualidade que não queria o bem, os espíritos perversos se reuniram e disseram assim: a gente tem que acabar com esse cara. Vamos dar uma rasteira nele, porque ele está levando muitas essas obras aí desse centro espírita. E aí, já sei, vamos fazer com que ele perca os bens materiais dele. Aí ele perdeu, teve uma questão lá, ele perdeu seus bens materiais. Ele não se abalou, ele continuou trabalhando, ele recebeu ajuda dos amigos e ele continuou trabalhando na causa. Vamos fazer assim, vamos insuflar a vaidade dele. Aí foram lá, começaram a insuflar: você é o cara, você é maravilhoso. E ele não deu bola, sabia que era uma equipe, que ele só estava coordenando, e ele continuou trabalhando na obra. E assim eles tentaram várias coisas. Até que chamaram o chefão lá dos espíritos perversos. Vamos chamar ele que é o cara que entende tudo. Chamaram, ele disse assim: é só falar para ele quem é ele, quem tu és. E foi isso que os espíritos começaram a buzinar no ouvidinho desse trabalhador. Quem tu és? Um homem cheio de erros? Como tu pode ser um coordenador de uma obra assistencial? Quem tu pensas que tu és? Tu não és nada. O que aconteceu? A pontinha do desânimo foi crescendo, crescendo, e esse trabalhador acabou não se sentindo digno do trabalho e desistiu. Então eles tentaram de tudo, uma pontinha do desânimo tirou aquele trabalhador. E aí tem uma outra história do Irmão X, que aí eu vi ontem, eu assisti uma palestra maravilhosa, convido vocês a assistirem, do Arthur Valadares, que fala sobre o bom ânimo. E aí ele conta ali uma história também do Irmão X, certo, num outro livro, que tem o mesmo sentido. Diz que teve uma exposição dos instrumentos do mal. Lá no mundo espiritual, da maldade, teve uma exposição. E aí os espíritos perversos foram todos lá, né, procurar, vamos ver essa exposição dos instrumentos do mal. E eram potes, tinham vários potes. Tinha um pote do egoísmo, o pote da maledicência, o pote da calúnia, tinha vários. E tinha um que já estava bem pequenininho, mas era o mais caro. E era o mais gasto também. Aí um dos espíritos chegou para o dono dos potes lá, o que estava vendendo, né, mostrando na feira, e disse: que instrumento do mal é esse aqui? Ele assim: esse é o mais valioso.
É o que está mais gasto, é o mais caro. Ah, o que é? É o desânimo. Porque o desânimo, ele quebra um pouquinho o nosso potencial, essa fé, esse acreditar. E aí, para minha maior surpresa, este livro, Boa Nova, é um livro como se fosse os bastidores das parábolas. Jesus, né, ele peregrinou junto com seus apóstolos, com todos os seus ensinamentos. E naqueles momentos de parada, de acolhida na casa de um, na casa de outro, de ter que dormir, de ter que comer, esses são os bastidores que tem nesse livro. Então são histórias do que acontecia. E aí no capítulo 8 desse livro é bom ânimo. E aí conta aqui que Bartolomeu, um dos apóstolos que seguiu Jesus, tinha essa tendência à tristeza. E ele estava com muita melancolia, muita tristeza por isso, da humanidade estar conhecendo Jesus e muitos ali não querer saber da sua obra, não se modificando. E aí Jesus vem e conversa, é uma história linda que não vou ter tempo de contar agora para vocês, mas aí Jesus fala de que todos nós somos filhos de Deus, do cuidado que a gente tem que ter com a tristeza, né? E aí ele diz assim, ó, aí Jesus tem um momento que ele diz assim, ó, a nossa doutrina, o evangelho ou a boa nova, Bartolomeu, é uma boa notícia. Você já viu uma boa notícia não produzir alegria? Aí Bartolomeu diz, mas eu acredito no reino dos céus, mas parece que está tão distante. Aí Jesus fala da dificuldade que é a vida terrestre, mas que a gente está crescendo, a gente está evoluindo. E aí Bartolomeu questiona sobre a verdade. Aí Jesus diz, a verdade, ela não exige, ela transforma. O evangelho, ele não reclama estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes no dia de cada um. Alegria, coragem e esperança. A alegria, quando a gente fala aqui em alegria, não quer dizer que eu tenho que estar eufórico, extravagante, exteriorizar. Até porque a gente sabe que muitos exteriorizam uma alegria que não é verdadeira. A alegria é aquele sentimento de saber que nós já estamos aqui. Nós já conseguimos muita coisa. Nós somos filhos desse Pai. A espiritualidade acredita em nós. Os nossos amigos acreditam em nós. Não, Ana Carla, ninguém acredita em mim. Deus acredita, Jesus acredita. E todos nós, sem exceção, temos um Espírito junto conosco que está ali nos acompanhando, nos intuindo, que está ali constantemente dedicado, querendo o nosso bem, que não vai fazer as coisas por nós, mas vai estar ali incentivando, que é o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, como se fala em outras religiões. Aí também o irmão Alex, no momento aqui, quando ele fala do filho pródigo, ele lembra que na parábola do filho pródigo, quando ele está voltando, quando o pai vê esse filho que tinha se perdido no mundo, voltando, ele não ficou em casa esperando, ele correu no caminho e abraçou com alegria aquele filho. Então assim é o nosso Pai, assim é Deus, é Jesus conosco. Quando a gente, cada passo que a gente dá para frente, é uma alegria que eles vêm ao nosso encontro. Aí ele continua que a gente tem que tentar a subida, degrau a degrau. E aí ele diz assim, ó, chega, irmãozinhos, chega de colocar-vos para baixo. Chega, irmãozinhos. Esse é um perigo muito tênue. Muito tênue, a gente quase não percebe o perigo que é a gente não acreditar na gente. É um pequeno ponto, mas que pode se espalhar. Recebam esta alegria que aqui temos. Jesus gosta da alegria, porque o amor é alegria, porque o bem é alegria, porque o nosso Pai é puro amor. Sigamos em frente
com a leveza daqueles que já estão aqui. Ainda temos muito a construir, muito nessa eternidade, muito a caminhar, a crescer e a evoluir. Então, não paremos, erguemos as mãos na caridade, no amor ao outro, mas também no amor a nós mesmos. Não aquele de cunho egoísta em que nos consideramos mais que os outros. Nos amemos porque o Pai nos ama. Nos amemos porque somos essas ovelhas que Jesus está atrás, seja onde for. E a alegria daquele pai ao ver no caminho chegar o seu filho perdido. E aí, nas finalizações dele diz assim: louvado seja o amor, louvadas sejam as bênçãos, a claridade que nos move para o próximo, para a ajuda a tantos desvalidos, a tantos que precisam, para estendermos as mãos e para ouvirmos os corações. E aí eu finalizo com o André Luiz. Para mim, o Emmanuel é um dos espíritos que mais fala da nossa essência. Ele vai no fundo. André Luiz também, mas André Luiz é daquele do dia a dia. Ele fala coisas assim bem pro nosso dia a dia, né? E também, na palestra que eu ouvi ontem, o Arthur Valadares estava dizendo que a animum, em latim, anima, quer dizer alma. Desânimo é tirar a alma. E aí ele diz mais, que aí, aqui depois Jesus vai falar, não basta só ter ânimo, é preciso ter o bom ânimo. E aí eu encerro, meus amigos. Eu queria trazer tanta coisa. Eu lembrei, quinta-feira é o dia da evangelização infantil. Quantas vezes eu cheguei aqui e eles estavam cantando, né? E aí eu fiquei pensando, olha só, até as músicas de criança falam da alegria, né? Então, se uma tristeza tocar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto e lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. E assim vai, se uma dorzinha vem e me incomoda, digo para ela que não dá para ficar, pois meu coração jamais se acomoda e procura sempre melhorar. Vida, vida, eu quero te ter assim, como um lindo arco-íris pelo céu, espalhando cores pelo mundo. E assim vai, assim eu fiquei vendo, eu fui cantando hoje, assim, várias músicas infantis, assim, tá vendo o recado que eles há muito nos dão? Então eu encerro com essa é do André Luiz, do livro Busca e Acharás. É possível, haja você caído em profundo desânimo por estar sofrendo a falta de alguém, a incompreensão de amigos, o frio da solidão, o conflito de ideias, acusações indébitas, desajustes no trabalho, dívidas agravadas, prejuízo em negócios, doenças no próprio corpo, moléstias em família, complexos de culpa, reprovações e críticas, sensações de abandono, lutas e desafetos, deserções de entes caros e obsessões ocultas. Seja qual for, porém, a sua prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no alto e retome a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará a solução. E aí ele diz assim: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente o contato de pessoas
cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras, instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em algum momento. Então, meus amigos, o recado da noite é este, de que somos filhos de Deus, e se assim o somos, temos uma grande potência dentro de nós. Vamos acreditar, não tendo a ilusão de que tudo é perfeito, porque não é, porque nós não somos, o nosso planeta é um planeta que está nos experimentando, mas não deixemos cair a esperança. Como disse aqui Jesus, a alegria, a coragem e a esperança. Obrigada. Obrigado.